No coração de cada grande conquista reside um princípio simples, mas poderoso: a persistência. Não é apenas a habilidade de continuar diante das dificuldades, mas sim a convicção inabalável de que cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Imagine um visionário olhando além das sombras do fracasso, enxergando um futuro moldado por sua determinação. Napoleon Hill, o mestre da mente, nos ensinou que a persistência é a chave mestra que abre todas as portas do sucesso. Desde os primeiros raios de sol até o crepúsculo do dia, a mente persistente não conhece limites. Ela é forjada na ardente chama da resiliência, alimentada pela crença inabalável em um destino que nós mesmos moldamos. Jeff Bezos, o arquiteto da Amazon, uma vez disse: "Se você está construindo algo de longo prazo, o foco tem que ser obsessivo." Essa obsessão não é apenas uma fixação momentânea, mas sim um compromisso profundo com a visão além do alcance comum. É como se cada respiração fosse impulsionada pelo propósito de criar um legado que transcenda o tempo. Ao longo da história, grandes mentes como Edison e Ford nos mostraram que a persistência não é apenas uma virtude, mas sim uma ciência, uma arte de transformar desafios em degraus para o sucesso. Cada revés é um mestre disfarçado, ensinando-nos lições que nenhum livro ou mentor poderia ensinar. É na forja das adversidades que o aço da nossa determinação é temperado. Thomas Edison, o brilhante inventor, enfrentou milhares de fracassos antes de iluminar o mundo com sua lâmpada elétrica. Cada tentativa frustrada não foi um obstáculo, mas sim um passo crucial rumo à descoberta. Ele viu o potencial onde outros viram apenas escuridão, guiado pela crença inflexível de que a persistência pode transformar qualquer visão em realidade. Napoleon Hill nos lembra: a persistência é o irmão gêmeo da fé. A fé é o que faz a persistência funcionar. Essa fé não é apenas uma esperança vazia, mas sim a certeza inabalável de que cada passo em direção ao objetivo é um passo na direção certa. É o poder de visualizar o futuro antes que ele se manifeste, como se cada ação presente estivesse moldando o destino por vir. A jornada da persistência não é uma estrada reta, mas sim um caminho sinuoso através das montanhas da incerteza e dos vales da decepção. É durante esses momentos que a fé se torna nossa bússola, guiando-nos através da tempestade em direção ao horizonte onde o sol da realização espera por nós. Mas a persistência verdadeira começa onde o entusiasmo termina. É fácil persistir quando tudo está indo bem. Quando há aplausos, apoio, resultados. O teste real vem no silêncio, no vazio das madrugadas solitárias, quando ninguém está assistindo, quando a mente grita para desistir. Quando o corpo está exausto, o dinheiro acabou, os planos ruíram e o mundo parece não se importar. É aí que a ciência da persistência se revela. Continuar mesmo quando não há mais razão visível para continuar. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Walt Disney ouviu que não tinha criatividade. Oprah foi rejeitada inúmeras vezes. Sylvester Stallone passou fome e chegou a vender o próprio cachorro porque ninguém acreditava em seu roteiro de Rocky. E ainda assim, eles persistiram. Não porque tinham garantias, mas porque tinham clareza. Porque dentro deles havia uma chama que dizia: "Eu fui feito para mais do que isso." Persistência não é só insistência cega. É visão estratégica aliada a uma fé inabalável. É cair 7 vezes e levantar 8, com um sorriso de quem sabe que cada queda fortalece a base de algo maior. É olhar para a parede que separa você do seu objetivo e não pedir que ela caia, mas decidir escalar tijolo por tijolo até que a vista do topo se torne parte da sua história. Quando Carnegie construiu seu império do aço, ele enfrentou tudo: escassez, oposição política, boicotes, traições. Mas ele tinha um poder que muitos não compreendem: a convicção interna de que sua missão era maior do que o desconforto passageiro. A persistência transforma o impossível em inevitável. Ela dobra o tempo. Ela desafia as estatísticas. Ela desarma o fracasso. E não se engane,
Você vai duvidar de si mesmo. Vai olhar para o espelho em certos dias e não reconhecer a força que um dia acreditou ter. Mas é justamente nesse instante, no meio da dúvida, no meio do caos, no meio da dor, que você deve escolher continuar. Porque a diferença entre os que vencem e os que desistem não está no talento, nem no QI, nem na sorte. Está na decisão silenciosa de continuar, uma e outra vez. A mente precisa ser domada como um cavalo selvagem. Seus pensamentos vão tentar sabotar sua jornada, vão sussurrar que não vale a pena, que é tarde demais, que você não é bom o suficiente. Mas você tem o poder de escolher outra narrativa. Você pode treinar a sua mente a responder: mesmo assim eu continuo. Essa é a verdadeira mentalidade de um realizador. Uma mentalidade indestrutível, que não se abala com rejeições, que não desiste no primeiro não, nem no 10º. Que entende que sucesso não é uma linha reta, mas uma espiral de erros, correções, aprendizado e insistência. Você precisa agir como se já fosse inevitável, como se tudo estivesse conspirando a seu favor, mesmo quando parece o contrário. Porque o universo não responde ao desejo fraco, mas à decisão firme. Aquela que diz: eu não paro até conseguir. E se não conseguir, continuo tentando. Há um momento na vida em que tudo parece ruir. Amigos desaparecem. Portas se fecham. O mundo antes vibrante parece se apagar em tons de cinza. É nesse limbo, nesse silêncio esmagador, que muitos desistem. Mas também é ali que poucos descobrem o que realmente significa ser imbatível. Porque a persistência não é só sobre continuar, é sobre se reinventar no processo. É sobre se recusar a aceitar uma versão limitada de si mesmo. Howard Schultz, fundador da Starbucks, foi rejeitado por mais de 200 investidores. Ouviu dezenas de nãos, até que alguém finalmente enxergou o que ele sempre viu. Uma ideia, um sonho, uma visão que ninguém mais acreditava, exceto ele. Ele não era mais talentoso, não era mais sortudo, era apenas mais determinado. Enquanto outros paravam no segundo ou terceiro não, ele decidiu: eu só preciso de um sim. E essa é a matemática da persistência. Não importa quantas vezes você falha, só precisa vencer uma vez, uma única vez, porque essa vitória vai reescrever tudo o que veio antes. Vai apagar os fracassos da memória dos outros, mas não da sua. Você vai se lembrar de cada queda, e cada uma delas será uma tatuagem invisível que conta a história da sua força. Veja o Coronel Sanders. Aos 65 anos, ele estava quebrado, rejeitado por mais de 1000 restaurantes com sua receita de frango. 1000 vezes, 1000 portas batidas na cara. E mesmo assim, ele persistiu, porque havia dentro dele uma certeza mais forte do que qualquer recusa. Ele acreditava, ele sabia. Ele decidiu não morrer sem tentar tudo, e com isso, deixou ao mundo uma das maiores redes de fast food da história. Aos 65, não existe idade certa para vencer, não existe hora perfeita, só existe agora, só existe você e a decisão de continuar, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, porque a persistência é um pacto que você faz com o seu futuro, um juramento silencioso de que você será a prova viva de que tudo valeu a pena. Aqueles que constroem legados sabem, a dor é temporária, mas o orgulho de não desistir é eterno. E quando a sua persistência se encontra com a sua visão, o mundo não tem escolha. Ele se curva, ele cede, ele abre caminho para o obstinado, para o que nunca recua, para o que avança com o coração em chamas, mesmo com os joelhos tremendo. E aqui está a verdade crua que poucos dizem: você vai perder, vai falhar, vai chorar escondido, vai ser mal interpretado, vão rir de você, vão te chamar de louco. Mas se você permanecer, se você continuar, haverá um dia em que o mundo olhará para você e perguntará como você conseguiu. E você sorrirá, não porque venceu, mas porque persistiu. Persistência é disciplina. É acordar antes que o mundo acorde. É repetir o que ninguém quer repetir. É suportar o que ninguém suporta. É fazer o que é certo quando ninguém está vendo. É a ciência de repetir até vencer.
A ciência de falhar até aprender. A ciência de continuar até se tornar inevitável. E isso exige algo que vai além do talento. Exige propósito. Quando você tem um porquê forte o bastante, o como se torna irrelevante. Você encontra um jeito. Você escava um túnel se não houver porta. Você constrói uma ponte se não houver chão. Você queima os navios porque voltar atrás não é mais uma opção. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. Perguntaram a ele se não se sentia derrotado por tantas tentativas sem sucesso. Ele respondeu: "Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Isso não é apenas uma resposta inteligente. É a mentalidade de quem entendeu a essência da persistência. Cada fracasso não é um fim, é um passo. Cada erro não é um obstáculo, é uma lição. Persistência é saber que a jornada é mais importante do que os aplausos, que a vitória interna vem muito antes do reconhecimento externo. É caminhar no escuro com a fé de que a luz virá. É construir dia após dia uma versão de si mesmo que o mundo ainda não conhece, mas que você já sente pulsar dentro de você. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Foi rejeitado por inúmeros estúdios, falido, desacreditado, zombado. Mas ele tinha uma coisa que ninguém podia apagar: visão. Ele acreditava em um mundo mágico muito antes de qualquer criança sorrir em um parque da Disney. Ele viu antes que os outros enxergassem. E porque viu, persistiu. E porque persistiu, criou um império. Agora olhe para você. Olhe para tudo o que já superou. Os dias em que pensou em desistir, mas continuou. As noites em que ninguém viu suas lágrimas, mas você secou e seguiu. Cada dor foi um tijolo. Cada perda, um alicerce. Tudo o que você viveu até agora não foi aleatório. Foi preparação. Para que hoje você esteja aqui, escutando isso, pronto para romper o ciclo, pronto para se tornar inquebrável. Você não precisa da aprovação de ninguém para persistir. Não precisa de aplausos para ser grande. Não precisa de holofotes para estar em missão. O verdadeiro poder nasce no silêncio, nas decisões que você toma quando ninguém está olhando, nas vezes em que você escolhe tentar de novo, mesmo exausto. É ali que o caráter é forjado. É ali que nascem os impérios invisíveis que um dia o mundo verá. Mas há uma chave que gira essa engrenagem invisível, uma força que energiza a persistência: gratidão. A gratidão não é apenas sobre dizer obrigado. É sobre reconhecer a bênção de estar vivo mesmo na dor. É sobre olhar para cada desafio e dizer: isso está me fortalecendo. É sobre encontrar propósito mesmo no caos, sentido mesmo na perda, direção mesmo na escuridão. Gratidão é combustível da alma persistente. Quando você é grato, não importa quanto tempo demora, porque cada passo já é uma conquista. Você aprende a amar o processo, a se apaixonar pelo esforço, a entender que o destino final é apenas um eco da pessoa que você se tornou no caminho. E no meio da jornada, quando tudo parecer escuro demais, lembre-se, o bambu chinês fica 4 anos sem crescer. Você o rega, cuida e não vê quase nada. Mas no 5º ano, ele pode crescer mais de 20 metros em semanas. Porque todo o crescimento verdadeiro acontece primeiro no invisível. A raiz precisa se fortalecer antes da árvore tocar o céu. Você está crescendo no invisível agora. E é por isso que precisa persistir. Porque sua explosão virá. Sua colheita virá. O tempo recompensará aquele que se recusa a desistir. Você não é definido por onde está, é definido por onde está indo. E se continuar, se persistir com clareza, visão, propósito e disciplina, você se tornará imparável. Porque ninguém derrota quem não aceita a derrota. Ninguém supera quem se recusa a parar. Então levante-se, endireite os ombros, inspire fundo. A dor que você sente agora será a força que os outros verão depois. O suor que você derrama hoje será a marca da sua grandeza amanhã. E quando todos disserem que era impossível, que ninguém conseguiu, que era tarde demais, você será a exceção. Você será a prova viva de que a persistência é a linguagem dos que mudam o mundo. Não porque eram os mais inteligentes, não porque eram os mais rápidos,
mas porque eram os últimos a parar. Essa é a ciência da persistência.